Não é porque o Brasil é um país, né, emergente que, poxa, a gente tem que ter aquele complexo, né, de inferioridade. de inferioridade. Não. Olha que interessante. Na OCDE, se discute o tema de educação financeira, mas eles trazem uma perspectiva um pouco mais ampla, que talvez não caiba, não sei se é exatamente essa tradução do letramento financeiro. Né? O que eles querem dizer com letramento? É uma combinação, sim, da educação que leva a ter a consciência que o Gustavo falou, e aqui acho que o trabalho que vem sendo feito, né, como bem colocado por todos, né, por vocês, poxa, já fez com que a educação evoluísse muito, né? As pessoas têm mais acesso à educação do que, de repente, eu tive lá atrás, né, naquele cenário de hiperinflação em que o consumo ele tinha que ser curto prazo mesmo, não tinha jeito. Eu vivi isso, né? Então é muito difícil você se distanciar dessa cultura curto-prazista, porque era até uma questão de necessidade. Consumir para se defender da inflação. Exato. Era a única saída, né? Você não tinha um mercado desenvolvido como a gente tem um mercado hoje. Mas quando eu volto ao tema letramento, existe uma componente, esta sim, que afeta o ser humano, que é o lado de como lidar com decisões. É o lado da psicologia econômica, é o lado do comportamento, né, diante do cenário. Então tem muito mais a ver com vida, com psicologia, do que necessariamente saber a técnica de como lidar com o dinheiro. Então esse é um aspecto. O outro aspecto que também é trazido para o letramento tem a ver com o desenvolvimento, com a digitalização. Porque, veja, na psicologia humana é muito difícil quando você tem muitas opções de escolha. Se lá atrás, né, a gente ficava imobilizado, porque na realidade a gente não tinha opção de escolha, hoje o efeito de tomada de decisão nos leva a esse imobilismo exatamente porque agora eu tenho o excesso. Né? Então, tudo isso gera essa paralisia e essa dificuldade de transformar a educação em a atitude que leva ao que a gente começou a discutir aqui, que é a transformação. Então, países mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, todo mundo vive o mesmo problema hoje, que é esse letramento financeiro, porque estamos vivendo mais, né? Nossa expectativa de vida ela está aumentando. E aí está muito difícil ver o exemplo aí da discussão na França, né, em relação à reforma previdenciária. Não foi diferente aqui no Brasil e não será. A gente passará... é até um eufemismo, né, cara? Quebradeira, né? Sim, né? Porque a conta não vai fechar. Né? Um número interessante do Banco Mundial, que a gente acompanha também há cerca de 20 anos, é que de cada 100 brasileiros, né, em idade ativa, economicamente ativo, poxa, aumentou muito o número de poupadores. Hoje são 11 brasileiros, ou 11% da população economicamente ativa. Mas não tem mudado muito o ponteiro em relação ao número de pessoas que investem, ou que poupam e investem, e acumulam o suficiente para ficar independente. Agora, por que isso não está acontecendo? Porque você tem esse outro fator que é as pessoas estão vivendo mais. Então, o dinheiro, realmente, ele não está sendo suficiente para manter esse padrão de vida, esse custo de vida na longevidade. Então, junta tudo isso dentro do que é o letramento, o desafio, então, ele é da humanidade, quando se fala em finanças, o que, por outro lado, numa perspectiva positiva, tem muita, mas muita oportunidade para a gente fazer, né, um trabalho realmente que gera transformação e que pode mudar a história, né?